Ele foi um dos maiores e mais importantes militares do mundo antigo. Como político e dirigente, teve planos grandiosos. Segundo alguns historiadores, elaborou um projeto de unificar o Oriente e o Ocidente em um império mundial. Hoje conheceremos um pouco sobre a história de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, o conquistador do Império Persa. Alexandre nasceu na cidade de Pelá, capital do Reino da Macedônia, provavelmente em 20 de julho de 356 a.C. Entretanto, não é uma certeza absoluta. Alexandre era filho do rei Filipe II e de sua quarta esposa Olímpia. Apesar de Filipe ter 7 ou 8 esposas, Olímpia foi sua principal esposa por muito tempo, provavelmente devido ao fato dela ter sido aquela que lhe deu um filho homem. Muitas lendas envolvem o nascimento de Alexandre o Grande. De acordo com o biógrafo grego Plutarco, Olímpia, na noite da consumação de seu casamento com Filipe, sonhou que seu útero fora atingido por um raio. Também é dito que Filipe, em um sonho, um tempo após o casamento, viu-se segurando o útero de sua esposa, marcando-o com um selo gravado com uma imagem de leão. Plutarco deu várias interpretações a este sonho. Talvez que Olímpia estivesse grávida antes do casamento, indicado pelo selo gravado em seu útero, ou que Alexandre fosse filho de Zeus. Analistas antigos dizem que uma ambiciosa Olímpia pode ter propagado a história da origem divina de Alexandre. No dia em que Alexandre nasceu, Filipe estava preparando um cerco à cidade de Potidaia, na península de Calcídica. No mesmo dia, Filipe recebeu notícias que o seu general Parmênio havia derrotado os exércitos combinados da Ilíria e da Peônia, e também que seu cavalo havia vencido uma competição nos Jogos Olímpicos. Também é dito que, neste dia, o templo de Ártemis em Éfeso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, havia sido queimado. Isso levou Egésias de Magnésia a dizer que o incêndio tinha ocorrido porque Ártemis estava longe, testemunhando o nascimento de Alexandre. Porém, tais lendas podem ter surgido após Alexandre ter se tornado rei e possivelmente foram instigadas pelo próprio para mostrar que era um super-humano e destinado à grandeza desde a sua concepção. Em seus primeiros anos de vida, Alexandre foi criado pela enfermeira Lânice, irmã do futuro general Clito. Mais adiante, na sua infância, Alexandre foi tutorado pelo rígido Leônidas de Épiro, um parente de sua irmã, e por Lisímaco, um general de Filipe. Alexandre fora criado como todos os jovens nobres da Macedônia, aprendendo a lutar, ler, tocar lira, cavalgar e caçar. Quando Alexandre tinha 10 anos de idade, um comerciante da Tessália trouxe um cavalo a Filipe, que procurou vender por 13 talentos. O cavalo se recusava a ser montado, e Filipe o dispensou. Alexandre, contudo, percebendo que o cavalo parecia ter medo da própria sombra, afirmou que poderia domar o animal, o que, posteriormente, conseguiu. Plutarco afirmou que Filipe ficou exacerbado pela coragem e ambição do filho. O beijou firmemente e declarou: "Meu filho, você deve encontrar um reino grande o suficiente para sua ambição. A Macedônia é pequena demais para você." Ele acabou comprando o cavalo para o garoto, e Alexandre deu ao animal o nome de Bucéfalo, que significa cabeça de boi. Bucéfalo tornou-se o cavalo principal de Alexandre, acompanhando-o até suas campanhas na Índia. Quando o animal morreu, devido à idade avançada, de acordo com Plutarco, aos 30 anos, em sua homenagem, nomeou uma cidade com o seu nome, a cidade de Bucéfala. Quando Alexandre tinha 13 anos de idade, o rei Filipe começou a buscar um tutor para o seu filho e considerou acadêmicos como Isócrates e Espéusipo, sendo que este último desejava o cargo. No final, Filipe escolheu Aristóteles
e lhe ofereceu o Templo das Ninfas em Miesa para ser usado como sala de aula. Em retorno por educar o seu filho, Filipe concordou em reconstruir a cidade natal de Aristóteles, Estágira, que o próprio Filipe havia destruído. Ele a repovoaria, libertaria seus cidadãos que haviam sido escravizados e perdoaria os que estavam em exílio. Miesa era como um colégio interno para Alexandre e os filhos de outros nobres macedônios, que o acompanharam como Ptolomeu, Heféstio e Cassandro. Muitos destes outros estudantes acabaram se tornando amigos de Alexandre e mais tarde se tornariam generais em seu exército. Aristóteles ensinou a Alexandre e seus companheiros sobre medicina, filosofia, moral, religião, lógica e arte. Sob a sua tutela, Alexandre desenvolveu muito interesse pelo autor Homero, em particular com a obra Ilíada. Aristóteles lhe deu uma cópia deste livro que Alexandre levava em suas campanhas. Quando completou 16 anos de idade, a educação de Alexandre, sob a tutela de Aristóteles, acabou. Filipe, então, foi para a guerra contra Bizâncio, deixando Alexandre como regente de seu reino e herdeiro aparente. Na ausência de Filipe, os medos trácios se revoltaram contra a Macedônia. Alexandre respondeu rápido, expulsando-os dos seus territórios. Ele recolonizou a região com os gregos e fundou uma cidade chamada Alexandrópolis. Em 338 a.C., durante a Batalha de Queroneia, o rei Filipe da Macedônia venceu uma liga grega liderada por Atenas e Tebas e marcou o início do domínio macedônico na região. Esse foi o fim do período clássico da história grega e início do período helenístico. Porém, nem tudo foram flores para Alexandre. O monarca precisou lutar para assumir o trono da Macedônia após o assassinato de seu pai Filipe II. Alexandre, na época com 20 anos, enfrentou conflitos sangrentos para se tornar o rei. Entre as pessoas que tentaram tomar o trono e morreram sem sucesso, estão os outros filhos das esposas de Filipe, 2 príncipes da Macedônia. Antes de sua morte, Filipe II tinha o desejo de organizar um grande exército entre macedônios e gregos, para iniciar uma campanha de conquista dos territórios do Império Persa e derrotar o rei Dario III. No entanto, seu projeto era visto com desconfiança por muitos gregos, sobretudo pelos atenienses. Em 336 a.C., o plano de Filipe II foi colocado em xeque após ele ser assassinado por seu guarda-costas Pausanias. O assassinato do rei Filipe, segundo os historiadores, pode ter acontecido por questão pessoal e passional, envolvendo ele e Pausanias, como pode ter sido também parte de uma conspiração dos inimigos do rei visando assassinar tanto Filipe quanto Alexandre, o seu sucessor. Com o assassinato de seu pai, Alexandre assumiu o trono da Macedônia aos 20 anos. O assassinato do rei Filipe desencadeou uma forte crise na Macedônia, e Alexandre teve que assumir posturas enérgicas para reafirmar seu poder sobre a região. Primeiramente, Alexandre precisou se impor contra usurpadores que tentavam tomar o seu trono, seu primo Amintas e os príncipes da família que controlavam uma região chamada Lincéstida. As ações de Alexandre foram eficazes, e Amintas e os príncipes da Lincéstida foram executados a mando do rei macedônio. Além disso, povos sob domínio da Macedônia, com destaque para os ilírios, aproveitaram-se da instabilidade do poder e atacaram os macedônios. Alexandre rapidamente contornou essas rebeliões. Por fim, um boato sobre a sua morte em batalha contra os ilírios fez com que a cidade de Tebas se rebelasse contra os macedônios. Alexandre reconquistou a cidade, esmagou a rebelião e ofereceu o saque da cidade aos seus soldados como punição aos tebanos. Após consolidar o seu poder na Macedônia e na Grécia, Alexandre formou um grande exército formado por gregos, macedônios e outros povos conquistados. Em sua breve vida, Alexandre teve 4 esposas: Roxana, Estátira II, Parissátide e Cleópatra, mas não a famosa. Segundo o historiador Peter Green, Alexandre não tinha muito interesse por mulheres. Ele só teve um herdeiro
quando estava mais velho, com sua esposa Roxana, muito possivelmente por razões políticas. A sexualidade de Alexandre ainda é muito debatida. Acredita-se que ele era bissexual. Segundo as lendas, o amante do monarca teria sido Heféstio, seu braço direito e ocupante de um importante posto no exército. Quando Heféstio morreu de febre na volta de uma campanha na Índia, Alexandre caiu em desespero, ficou sem comer e beber por vários dias. Mandou proporcionar a Heféstio um funeral majestoso. Os preparativos foram tantos que a cerimônia só pôde ser realizada 6 meses depois da sua morte. Alexandre fez questão de dirigir a carruagem fúnebre, decretando luto oficial em seu reino. A morte de Heféstio pode ter sido uma das razões para o declínio da saúde do líder macedônio. Alexandre foi um exímio estrategista militar e chegou à Ásia Menor no começo de 334 a.C., acompanhado de aproximadamente 50.000 soldados. Ele iniciou a conquista da região com uma grande batalha travada em abril do mesmo ano. Essa batalha ficou conhecida como a Batalha de Grânico. Consta nos registros que, nessa batalha, grande número de soldados da cavalaria persa foram mortos pelos exércitos de Alexandre e a vitória foi dos macedônios. Essa vitória permitiu a Alexandre estender o seu controle sobre inúmeras cidades da região. Uma vez que o poder persa havia se fragilizado, assim em pouco tempo, toda a Frígia e Lídia foram conquistadas por Alexandre. Um último foco de resistência persa concentrou-se em Halicarnasso, mas também foram derrotados. Com a Ásia Menor conquistada, Alexandre partiu com os seus exércitos na direção da Síria em 333. A resposta de Dario III foi dada com um grande exército enviado para conter os macedônios. E o encontro dos dois grandes exércitos aconteceu no mesmo ano. Durante a famosa Batalha de Isso, os macedônios alcançaram grande vitória em Isso, e Dario III fugiu desesperadamente para o Oriente, deixando a sua família sob a posse de Alexandre. A vitória em Isso permitiu a Alexandre conquistar todas as grandes cidades da faixa, que atualmente corresponde à Síria, Líbano e Palestina. A única cidade da região que não se submeteu aos macedônios foi Tiro, que impôs resistência e obrigou os macedônios a realizarem um cerco de 8 meses para conquistá-la. Como punição, Alexandre autorizou a pilhagem da cidade e a escravização de seus cidadãos em 332 a.C. Após a conquista de Tiro, Alexandre partiu rumo ao Egito, local onde foi bem recebido e se tornou faraó. A estadia de Alexandre no Egito deixou como legado a fundação da cidade de Alexandria em 331. A fundação dessa cidade tinha um papel militar estratégico para garantir o controle do mar Mediterrâneo e Egeu pela frota naval dos macedônios. No ano 330, Alexandre marchou novamente ao encontro do rei Dario. Os exércitos de Alexandre marcharam na direção do vale do rio Tigre ao encontro das forças de Dario. O rei persa havia novamente organizado um grande exército, que se encontrou com os macedônios na Batalha de Gaugamela, em 330. Os registros desse confronto narram da habilidade estratégica de Alexandre em superar as dificuldades no campo de batalha, e Dario, novamente, fora derrotado por Alexandre. Com a vitória em Gaugamela, Alexandre conquistou as mais importantes cidades persas, Suzã e Persépolis. As novas conquistas renderam ao rei macedônio grandes somas de dinheiro, obtidas dos cofres reais dos persas. A tomada de Persépolis permitiu ao monarca apossar-se de um tesouro avaliado em 120.000 talentos. Depois disso, Alexandre iniciou uma caçada para capturar Dario. Porém, um usurpador chamado Besso, um sátrapa persa, assassinou o rei Dario. O último rei persa foi, portanto, morto em 330. Alexandre lidou, então, com 2 usurpadores em sequência, Besso e Espitamenes. Ambos foram derrotados, o que consolidou o poder de Alexandre sobre toda a Pérsia. A última fase das conquistas de Alexandre aconteceu na Índia.
Alexandre tentou impor o seu domínio sobre os reinos que existiam na região além do rio Hindu e encontrou as batalhas mais difíceis de toda sua trajetória, entre 326 e 325. Ele travou e venceu uma grande e sangrenta batalha contra Poro, rei dos Pauravas, e pôs fim à sua campanha após seus soldados informarem-no o desejo de não continuar com os avanços. Com isso, Alexandre retornou para a Babilônia, onde permaneceu entre 324 e 323. Durante sua estadia nessa cidade, ele passou a planejar a campanha de conquista da Península Arábica. No entanto, os planos de Alexandre foram interrompidos após ele contrair uma febre fulminante que o levou a falecer poucos dias depois, em junho de 323, aos 32 anos de idade. A morte de Alexandre também é incerta. A história mais aceita conta que o líder militar caiu doente após um banquete com febre e severas dores abdominais. Ele foi perdendo as forças gradativamente até ficar completamente paralisado na cama, morrendo cerca de 10 dias depois. Até hoje não se sabe ao certo o motivo da morte de Alexandre o Grande. Após a sua morte, seu reino sofreu uma crise sucessória, uma vez que não havia um herdeiro estabelecido, já que sua esposa Roxana estava apenas grávida no período de sua morte. A criança Alexandre IV nasceu após o seu falecimento e veio também a falecer 8 anos depois. Iniciou-se então uma disputa pelo poder entre os generais de Alexandre, o que provocou a fragmentação do Império Macedônio. Os reinos helenísticos aos poucos foram conquistados pelos romanos, que se tornaram sucessores do império criado por Alexandre o Grande. Por séculos, o corpo de Alexandre permaneceu em Alexandria, no Egito, em um caixão de ouro como ele desejava. Durante muito tempo, o túmulo foi visitado por grandes nomes históricos como Pompeu, Júlio César, Augusto e Calígula. Entretanto, no final do século IV, os relatos sobre o túmulo do monarca desapareceram. Hoje, a localização do túmulo é um mistério, e muitos acreditam que não esteja mais em Alexandria. Em sua breve vida, Alexandre nunca conheceu uma derrota sequer no campo de batalha. Por seus feitos e vitórias, Alexandre o Grande é considerado um dos maiores conquistadores de todos os tempos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E se sim, deixe sua opinião, like e inscrição para não perder nenhum vídeo. Até a próxima. Obrigado.